Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. Meu nome é Matheus Medeiros, estou por aqui falando muito sobre o nosso Botafogo, o nosso glorioso. E é isso, quero convidar você a se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, dar aquele like nesse vídeo que é muito importante. O YouTube divulga para outros irmãos de camisa botafoguenses. Hoje o assunto vai ser especial sobre Diego Hernandes. O Botafogo anunciou oficialmente a contratação do uruguaio de 22 anos, Diego Hernandes, e eu quero falar um pouco mais sobre esse jogador. Agora que de forma oficial ele é o novo jogador do Botafogo, eu quero falar um pouco mais dele. Posição que ele costuma jogar, quais são as características desse atleta, o que esperar de Diego Hernandes no Botafogo. Tudo isso você vai ficar sabendo aqui nesse vídeo. Então fica até o final, não perca nenhum detalhe sobre a nova contratação do Botafogo, Diego Hernandes. Vamos para a nossa vinheta e a gente já volta. Primeiro, deixa eu falar com vocês da PagBet. A PagBet é uma empresa, uma casa de apostas, a mais confiável do Brasil. Tá? Eu jogo na PagBet e posto com vocês aqui direto. Eu posto com vocês aqui as minhas apostas que eu faço na PagBet. Inclusive, queria dizer a vocês, estou 100% de aproveitamento. Contra o César Valerro, eu postei aqui que eu ia colocar a vitória do Botafogo e que ia ter mais de um gol na partida. Teve 5 gols na partida e o Botafogo venceu. Correto? Então eu estou melhor que o Luiz Castro. O Luiz Castro está bem demais, eu estou melhor ainda. 100% de aproveitamento. Então eu convido a você a fazer o cadastro na PagBet. O link está na descrição e também no comentário fixado neste vídeo aqui. PagBet, acertou? Tá pago, meu parceiro. Vem comigo que é só green, é só vitória, meu parceiro. Vamos falar então do Diego Hernandes, que é um uruguaio de 22 anos, né? Ele que nasceu em Montevidéu, né? Cria de Montevidéu, e que jogava no Montevidéu Wanderers, do Uruguai. Né? Ele tem 1,75 m, 22 anos, nasceu em 2000, cara. Toda vez que eu falo isso eu me sinto velho, né? Porque quem nasceu em 2000, para mim, tá difícil de eu associar que quem nasceu em 2000 já tem 22 anos, cara. Para mim, quem nasceu em 2000 é criança ainda. Na minha cabeça eu sempre tenho essa percepção ainda. Eu que sou de 1994, né? Nem sou tão velho assim não, mas eu fico com isso na cabeça. O Diego Hernandes é de 2000, é muito novo e veio para o Botafogo como uma promessa, um jogador de muito potencial, né? Muito promissor, o Diego Hernandes. O Botafogo pagou 2 milhões de euros, o equivalente aí a mais ou menos 10 milhões de reais pela contratação desse jogador, que chega em definitivo com contrato até o final de 2026. Mas como é que estava o Diego Hernandes lá no Uruguai? Qual posição que ele estava jogando? Quais as principais características do Diego Hernandes? Vamos falar disso tudo aqui agora com vocês. E não adianta trazer números de 5 anos atrás, 6 anos atrás, não. Vou trazer os números desse ano, dessa última temporada, porque tá fresco, tá fresquinho, né? É isso que a gente quer. O que ele vai fazer no Botafogo? Vamos lá. Nos últimos jogos, o Diego Hernandes, e eu coloquei isso no título do vídeo porque isso vai ser muito importante para o elenco do Botafogo, o Diego Hernandes, ele é muito versátil. Por que ele é muito versátil? Nessa temporada pelo Montevidéu Wanderers, ele jogou de ponta esquerda, de ponta direita e também jogou como meia atacante. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o Diego Hernandes vai chegar aqui no Botafogo e ele pode jogar na posição do Júnior Santos, ele pode jogar na posição do Vitor Sá, ele pode jogar na posição do Eduardo. Nessas 3 posições ele está acostumado a jogar. Só para vocês terem uma noção, na posição do Eduardo, como meia atacante, nessa temporada, ele fez 7 jogos, jogando ali na posição do Eduardo. Na posição do Júnior Santos, ele fez 2 jogos. E na posição do Vitor Sá, como ponta esquerda, ele fez 4 jogos. Ou seja, a posição que ele mais jogou foi a posição do Eduardo.
A gente que reclama às vezes que o Botafogo não tem ali um substituto para o Eduardo, né? O Botafogo sente bastante quando o Eduardo está em má fase, ou então quando o Eduardo é substituído, ou está suspenso, ou está machucado. A gente sempre fala, poxa, o Botafogo não tem um substituto para o Eduardo. Diego Hernandes é esse jogador, né? Está acostumado a jogar nessa posição. E o Diego Hernandes também foi convocado para os últimos amistosos da seleção do Uruguai, né? Apesar de não ter jogado, ele foi convocado para o jogo do Uruguai contra a Coreia do Sul, do Uruguai contra o Japão, do Uruguai contra o Canadá e também do Uruguai contra o Irã, né? Não teve minutagem ainda, mas eu acredito que agora, vindo para o Brasil, vindo para o Botafogo, ele fique bem mais valorizado e comece a ter chances na seleção uruguaia de jogar mesmo, de entrar em campo o Diego Hernandes, né? E lá nessa última temporada do Apertura, lá no Uruguai, né? Na primeira divisão, Apertura, vamos passar um pouquinho dos números dele, porque eu acho que isso é importante, né? O Diego Hernandes, nessa temporada, ele fez 13 jogos em 2023. 13 jogos. 5 gols, 3 assistências. Ou seja, ele participou 8 vezes de gols em 13 jogos. Isso é mais do que a metade. Isso é muita participação em gols. Ou seja, a cada 2 jogos ele participa uma vez de gol, ou dando assistência ou fazendo gol. Isso é muito positivo. Isso acontece aqui no Botafogo com o Tiquinho Soares, acontece no Botafogo com o Eduardo, jogadores de destaques, né? Jogadores que participam muito dos gols, seja fazendo gol, seja dando assistência. Então o Diego Hernandes era o principal destaque lá do time do Montevideo Wanderers e chega com essa moral aqui no Botafogo, né? De muita participação em gols. Então, o que eu coloquei no título do vídeo aí já começa a fazer um pouco de sentido, correto? Ele é versátil, ele é participativo e ele é muito promissor. 22 anos, tem tudo para chegar aqui no Botafogo, amadurecer e fazer grandes partidas para, quem sabe, ganhar títulos e mais para frente ser vendido também e render um bom lucro ao Botafogo, porque é assim que funciona. Aquele mundo perfeito que eu já falei com vocês. O Botafogo pega um jogador jovem, promissor, ele chega aqui, amadurece, joga muito, ganha títulos e o Botafogo depois vende por 3, 4, 5 vezes o valor a mais do que comprou. Então eu espero muito que esse passo a passo seja cumprido. O Botafogo comprou por 10 milhões de reais. Ele está chegando, vai amadurecer. Se Deus quiser, a gente vai ganhar títulos e depois o Botafogo vende por 50, 60 milhões para a Europa e todo mundo fica feliz. Correto? Estou muito entusiasmado com o Diego Hernandes, seja muito bem-vindo ao Glorioso. A casa é sua, aqui no Botafogo estamos muito acostumados a tratar muito bem os uruguaios. Louco Abreu que o diga, tem outros exemplos também, mas o Louco Abreu foi o último que fez uma grandiosíssima passagem e deixou o seu nome marcado na história do Glorioso. Seja bem-vindo, Diego Hernandes, e muito boa sorte. Bienvenido! Fogo! Valeu!